Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos reunidos para falar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Nesta ocasião, nós vamos falar sobre batalha espiritual. É um tema muito polêmico e que divide opiniões, mas nós vamos ver à luz da palavra do Senhor nosso Deus o que significa isso, se realmente existe e se nós devemos entrar ou evitar alguma batalha, seja lá ela qual for. Nessa ocasião, batalha espiritual. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, no seu capítulo 6 e o verso 10 em diante. O apóstolo Paulo traz uma palavra específica sobre essa questão de luta contra ações espirituais. A palavra diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, para evitar qualquer dúvida em relação a uma suposta batalha espiritual, nós usamos os argumentos do apóstolo Paulo. Primeiro, ele fala no fortalecimento que não depende do gênero humano. O verso 10 do capítulo 6 diz assim: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a força e o fortalecimento vêm do Senhor. Não é uma característica humana. Então, nós devemos buscar em Deus esta fortaleza, esta estratégia e esta forma de lutar. E a palavra diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. No verso 11, revela isso. Duas coisas nós entendemos através da explanação desta palavra. Primeiro, que a força e o poder pertencem a Deus. E segundo, que Ele disponibiliza para mim e para você uma armadura, que não é minha, não é sua. É a armadura de Deus. Ele nos dá, ou por assim dizer, Ele nos empresta para vestirmos esta armadura. Daqui a pouco nós voltaremos a falar um pouco mais sobre essa questão da armadura. E a palavra diz assim, grande revelação desse mistério no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes e hostes espirituais da maldade. Então o apóstolo, através do Espírito Santo de Deus, nos revela alguns aspectos interessantes. Nossa luta não é contra o gênero humano. A nossa batalha não é contra as pessoas, contra o vizinho, contra o patrão, contra a sogra, contra a esposa, contra o esposo, contra o filho, contra o pai, contra a mãe. A nossa luta é com quem está influenciando essas pessoas. Olha que o apóstolo, ele coloca 4 situações interessantes. Ele fala sobre principados, potestades, poderes e hostes espirituais da maldade. Isso nas regiões celestiais. Então eu posso dizer que esta batalha não é a nível solo, é nenhuma ação que influenciam as pessoas. Então é preciso tomar muito cuidado em relação a isso, porque na maioria das vezes nós julgamos as pessoas que se levantam contra nós e queremos lutar contra essas pessoas, quando na realidade nós temos que lutar contra ações espirituais que está influenciando essas pessoas e fazendo com que ela nos cause mal, perturbe, tire a nossa paz. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta e a nossa batalha não é contra o gênero humano. A nossa luta e a nossa batalha é contra ações espirituais. E para vencer, nós precisamos ser pessoas espirituais. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, no seu capítulo 5 e o verso 25, que diz assim: se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Então nós precisamos viver e precisamos andar no Espírito para entendermos as coisas espirituais e lutarmos contra isso. A armadura do qual o apóstolo Paulo está falando lá em Efésios, que é a armadura de Deus, ele prossegue o seu discurso falando assim: portanto, no verso 13, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Revestir ou vestir a armadura de Deus e ficar firme, permanecer inabalável. A palavra continua dizendo: estáis, pois, firmes. Agora está argumentando diretamente para mim e para você. Você está firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vestindo a armadura, nós a colocamos da seguinte forma: primeiro, verdade. Cingir os lombos com a verdade. Segundo, justiça. Terceiro, preparação do evangelho da paz. Quarto, escudo da fé. Quinto, capacete da salvação. E sexto, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, revestindo da armadura do Senhor, nós estamos aptos para vencer todas as ações que se levantarem contra nós. Costumo dizer, amado irmão, que a armadura de Deus, ela é intransponível de fora para dentro. Nenhuma ação do mal consegue perfurar a armadura de Deus. Porém, ela é extremamente sensível de dentro para fora. Então, eu consigo romper essa armadura, rompendo a aliança que eu tenho com Deus. Meu amado irmão, existe sim uma batalha espiritual. Existe sim uma luta contra o reino das trevas. A própria palavra nos garante isso. Porém, a vitória pertence aos filhos de Deus. Fique certo que se você estiver com o Senhor, inabalável na sua fé, revestindo-se com a armadura do Senhor, você vencerá todas as ações satânicas que vierem contra você. Que Deus te abençoe e que você tenha realmente vitória em sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.